Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. Corinthians segue procurando um substituto para o Roger Guedes. Vamos falar bastante sobre isso. E o Grêmio, que recuou em relação ao Luan, mas não descartou totalmente a contratação do jogador que ainda tem contrato com o Corinthians. E o Timão segue se preparando para o jogo de sábado contra o Bahia, lá em Salvador. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Se inscreva aqui no canal. Depois da vinheta eu te conto tudo. Muito bem, indo direto ao assunto aqui, falando sobre o dia do Timão. O Corinthians segue aí a preparação, segue os treinamentos, visando o jogo contra o Bahia no próximo sábado. Jogo importante, jogo que vale muito aí para o Timão em termos de classificação, em termos de tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Vanderlei vem trabalhando bastante, principalmente aqueles jogadores que não atuaram contra o Universitário pela Copa Sul-Americana. Esses jogadores voltam à equipe titular contra o Bahia. Claro que teremos aí a volta de Cássio, teremos a volta do Fagner, teremos a volta provavelmente do Gil, né? Fausto Vera, Matias Rojas, Yuri Alberto. Esses jogadores ficam à disposição e serão titulares contra o Bahia. Muita gente vai questionar o Gil, evidentemente, não é um jogador que vem agradando a maioria aí dos torcedores nos últimos jogos, mas é um cara que tem total confiança do Vanderlei Luxemburgo para essa sequência de temporada. Né? Tudo em função ainda, né, gente, daquela não renovação do Bruno Mendes. A gente sabe que o Bruno, quando joga, não compromete, mas talvez essa questão da não renovação de contrato também faça com que a comissão técnica não aposte tanto no jogador em termos de titularidade. Talvez por isso o Luxemburgo mantenha sempre o Gil ali como um dos seus homens de confiança e como um dos seus titulares. Corinthians segue a preparação até a sexta-feira, até amanhã, e viaja para Salvador no período da tarde. Aí já entra em concentração e no sábado, jogão contra o Bahia. Jogar contra o Bahia lá em Salvador é sempre um compromisso muito difícil, é sempre um adversário muito complicado. O Bahia, mesmo estando mal no Campeonato Brasileiro, estando ali também junto com o Corinthians, na parte de baixo da tabela, é sempre um adversário batido. O Bahia é sempre um adversário difícil a ser batido. O Bahia, que tem uma grande torcida, sempre lota a Fonte Nova, é um torcedor que empurra, eu conheço bem, trabalhei em Salvador durante muitos anos, então sei bem como é que é a força dessa torcida da Bahia do Bahia e como o time do Bahia se comporta, principalmente em jogo grande. É um time que não tem outra alternativa a não ser ir para cima do Corinthians no jogo de sábado. E o Corinthians da mesma forma. O Corinthians sabe que precisa embalar no Campeonato Brasileiro. São 4 vitórias consecutivas e isso não acontecia desde 2021. Então o Corinthians busca aí a sua 5ª vitória. Claro que aí a gente está considerando dessas 4 vitórias, 2 com o time totalmente reserva pela Copa Sul-Americana. Mas o importante é a sequência de vitórias. Isso dá confiança, isso dá moral aos jogadores e, claro, acaba refletindo de forma positiva dentro de campo. Bom, vamos falar sobre um jogador que não vai atuar no sábado e, sem dúvida nenhuma, hoje é o jogador mais importante em termos de ataque do time do Corinthians, que é o Roger Guedes. O Vanderlei está quebrando a cabeça para arrumar ali um substituto que não deixe tanto espaço naquele lado esquerdo do campo. O Roger Guedes é artilheiro do time na temporada, são 20 gols marcados, vive um dos melhores, se não o melhor momento da carreira dele, e aí em meio a essas possíveis saídas, possível renovação com o Corinthians, enfim, é um assunto que ainda não está definido, mas claro, todos nós sabemos que existe aí interesse do Al Nassr, existe interesse do Al Hilal, mas é uma coisa que caminha muito devagar ainda, né? Mas para o jogo de sábado, o fato é que o Roger está fora,
tomou cartão amarelo, é difícil o Roger Guedes ficar fora de um jogo. É muito difícil. Então, por cartão, se eu não estou enganado, é a primeira vez que o Roger fica fora essa temporada. O Roger é um jogador que não costuma receber muitos cartões, é um cara que não se machuca. Então, quando fica fora, é por uma questão de opção ali da comissão técnica. Para o jogo de sábado, como está suspenso, não joga. E aí, qual que é a dúvida do Vanderlei? Quem que poderá fazer essa função e não comprometer? Wesley, talvez largue na frente. O Wesley vem recuperado de contusão, talvez largue na frente. É um jogador que pode fazer ali o lado esquerdo do ataque do Timão. Imagino que o Matias Rojas jogue no meio novamente, apesar de que aí uma opinião pessoal, gostaria de vê-lo também jogando aberto pelo lado direito ali do campo. De repente o Vanderlei joga o Matias Rojas para o lado direito, muda um pouquinho mais ali a configuração do meio campo e coloca na esquerda o Wesley. Tem o Christian Barleta, mas esse eu acho que corre por fora, porque não vem tendo oportunidades com o Vanderlei, apesar de ter ido para o jogo lá em Lima contra o Universitário. Não entrou em campo, mas ficou à disposição. Está 100% recuperado do problema que teve, da lesão que sofreu. Não acredito muito que o Barleta comece essa partida. E aí, quem mais poderia ser essa opção? Eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Quem que poderia, além do Wesley, fazer o lado esquerdo do Corinthians? Eu aposto no Wesley, acho que vai dar ele. Talvez seja o jogador que largue mais na frente ali em relação a isso. O Watson pode cair pela esquerda? Também pode. É um jogador que normalmente é sempre aproveitado pelo Luxemburgo. Mas aposto mais no Wesley do que no Adson. O Adson não vem bem. O Adson vem comprometendo bastante nas participações que tem feito, portanto, acho que o Wesley é o jogador que será escolhido pelo Vanderlei Luxemburgo. Claro que ainda tem o treino de amanhã, né, que é o treino que praticamente define o time, e na sequência, na parte da tarde, a delegação viaja para Salvador. Então, acho que dá o Wesley, quero saber a sua opinião. É o melhor substituto ou você vai de Adson? Quem que você colocaria ali para substituir o Roger Guedes? Vanderlei tem quebrado a cabeça buscando um substituto para o artilheiro. Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Bom, e para a gente fechar o vídeo dessa tarde, vamos falar sobre o Luan. O Grêmio recuou em relação à negociação com o Luan. Ele não descartou 100% essa negociação. Por quê? O período de inatividade do Luan é muito grande. E o Grêmio, e aí não está errado, quer jogadores que cheguem, vistam a camisa e joguem. O Luan precisaria de um bom período para recuperar 100% a forma física, para entrar em forma, para se adaptar ao esquema de jogo do Renato Gaúcho, apesar de ser um cara que tem uma relação muito próxima, e aí isso facilita a ambientação, mas o Grêmio não descartou. Mas nesse momento o Grêmio tirou um pouco o pé, porque quer um jogador para jogar, e não um jogador que vá levar algum tempo ainda para poder se adaptar. Por isso, o Grêmio dá uma recuada, não descarta a possibilidade, e nesse momento o Luan segue no Corinthians. Mais uma vez, lembrando que o Corinthians disse que não emprestará o Luan. O Corinthians só negocia o Luan agora de forma definitiva, através de uma rescisão de contrato, através de um pagamento de multa. Enfim, o Corinthians não pretende emprestar o Luan até o final do ano. Ou o jogador sai de forma definitiva ou fica no clube até o final do seu contrato, que é dezembro de 2023. Quero saber a sua opinião. Você acha que o Corinthians deve manter o Luan, libera o Luan? Quero saber o que você acha. E o Grêmio tem que insistir em levar o jogador que está no Corinthians hoje inativo, parado e nem treinando com os demais companheiros? Fala aí para mim, quero saber a sua opinião. Valeu? A gente se vê às 9 da noite, live aqui no 12 em Campo. A gente vai repercutir todos os assuntos do dia e atualizações do Timão para você. Deixa seu like antes de sair. Se você for novo, se inscreva aqui no canal. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.